Que bênção! Nós aqui começando outra vez a nossa quarta mensagem, nossa série de mensagens, cartas para a igreja. Agora nós vamos falar sobre a igreja em Tiatira, a igreja podre. Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que por favor, se inscreva aqui nesse canal, já deixa o seu gostei logo aí também. Compartilhe esse link aí com o máximo de pessoas que você puder, seus amigos, para que eles possam ouvir também. E também quero pedir a você que, por favor, comente essa mensagem, aquilo que Deus está falando com você, para que possa nos encorajar, tá? Então, nesse momento, você vai ouvir a nossa quarta mensagem da série Cartas para a Igreja. Que o Senhor Jesus te abençoe. Apocalipse capítulo de número 2, o verso de número 18, diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o toleraste que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Nós estamos falando agora aqui da nossa quarta igreja, e essa igreja ela tem uma peculiaridade, e agora estamos vendo uma igreja podre. E por que essa igreja é uma igreja podre? Eu não sei se você já teve a experiência de ver uma fruta muito bonita, bem vistosa, uma goiaba bem bonita, e quando você abre ela, você se depara com a podridão lá dentro. Metade está boa e metade está podre. Só que ninguém fala que ela está meio boa ou meio podre, todo mundo fala que ela está podre. E quando nós olhamos e entendemos esse contexto natural, e nós aplicamos a isso aqui, era isso que estava acontecendo com a igreja em Tiatira. Aquela igreja era uma boa igreja, tinha alguns irmãos lá muito crentes, muito devotados ao Senhor, porém havia uma outra banda dessa igreja, a qual era uma banda podre, e aí a necessidade de se escrever uma carta para aquela igreja. E ninguém chama aquela igreja de meio boa, mas podre. A ordem natural é que quando a mosca ela vem, ela fura a goiaba, e ela então introduz os ovos lá, e aí então começa a dar bicho, esse bicho come de dentro para fora. Era exatamente isso que estava acontecendo naquela igreja. Uma igreja muito boa, porém estava sendo introduzido lá dentro alguns falsos ensinamentos, e aí que Jesus diz, os ensinamentos de Jezabel, aquela que corrompe de dentro para fora. E é terrível isso. 1 Pedro já fala criticando as pessoas que estão fora da igreja. Mas 2 Pedro, ele já diz batendo e combatendo os desvios dentro da igreja. E é por isso que nós precisamos olhar para dentro do arraial. Quando Jesus aponta essa igreja, ele diz alguns pontos positivos dessa igreja. Ele começa a dizer algumas coisas, que aquela igreja tinha uma coisa que dava um bom sabor. Aquela igreja tinha amor, aquela igreja tinha paciência, aquela igreja tinha perseverança. Jesus conhecia as obras daquela igreja, Jesus sabia quem era aquela igreja, Jesus sabia que as últimas obras delas eram ainda melhor que a da primeira, bem diferente da igreja de Éfeso. Porém, Jesus diz que eles têm algumas coisas que estão deixando pelo meio do caminho, que Jesus precisa corrigir eles. Jesus diz, aquela igreja eu dei tempo para que ela se arrependesse, para que ela pudesse voltar e entender o que Jesus estava querendo dela de verdade. Tiatira não era uma grande cidade, uma cidade pequena, era uma cidade militar, não por conta dela, mas por conta de Pérgamo, que fazia ali fronteira. E aquela igreja ela estava dentro de um contexto agora, aonde os cristãos que haviam naquela igreja, eles tinham que lidar com toda a dificuldade e preconceito de toda aquela pequena cidade. E quando nós olhamos para esse contexto, Jesus dirige aquela carta para aquela igreja dizendo: vocês têm um povo bom aí dentro. Metade da igreja era um povo muito trabalhador, metade da igreja era um povo muito esforçado. Metade da igreja era um povo que servia ao Senhor, que amava o Senhor, que trabalhava circularmente e também ajudava no trabalho da obra da igreja. Mas a outra metade, esse porém que Jesus coloca, Jesus está dizendo, essa outra banda da igreja é o que eu preciso corrigir com vocês. E estava dando certo, a igreja estava rompendo, as coisas estavam acontecendo naquela igreja, porém,
Sabe, quando eu vejo um texto como esse, eu lembro muito de Sansão, que é quando as coisas, um homem separado por Deus para fazer uma grande obra, ele então consegue dormir na casa de uma prostituta e no outro dia sai com as portas da cidade nas costas. As coisas estavam dando certo para Sansão. E nós estamos vivendo esse paradoxo. É aqui que muito se complica, é a necessidade de se escrever cartas, talvez nos dias de hoje. Não é se as coisas estão dando certo, mas é certo. Sansão estava dormindo na casa de uma prostituta e a força ainda estava com ele. Moisés, Deus falou com ele para ele falar para a rocha, ele deu uma cajadada na rocha. E deu certo, saiu água, mas não estava certo. Então não é apenas a forma como nós estamos fazendo, mas está certo, é certo. É esse o contexto que essa igreja estava tendo. Era uma igreja que estava dando certo, mas não era da maneira certa. Era uma igreja que a metade dela ia para as festas, a metade dela se dobrava diante dos falsos deuses, da idolatria da época, e a outra metade servia ao Senhor, e isso não presta, isso não serve para o Senhor não quer nada assim, por isso que ele diz, vocês precisam entender e voltar correndo, porque eu não quero meia igreja, não é uma metade podre e uma metade boa, eu quero a igreja inteira boa. A igreja do nosso Senhor Jesus é sem mácula, sem mancha, sem ruga. A igreja do nosso Senhor Jesus é uma igreja perfeita, é uma boa igreja. Jesus não tem meia banda de igreja, Jesus tem uma igreja inteira. E aqui que Jesus olha para essa igreja, dirige uma palavra para essa igreja e exorta essa igreja. Vocês precisam entender que se vocês não se arrependerem, eu virei até vocês. Jesus deu tempo para aquela igreja se arrepender. Jesus deu tempo para Sansão se arrepender. Horrível coisa é quando Jesus precisa expor porque não teve mais jeito para a pessoa poder voltar atrás. É o que Paulo chama de uma mente cauterizada, que é quando um calo nos incomoda, mas nós vamos forçando tanto que daqui a pouco nós nem sentimos mais aquela dor, acabou cauterizando. Nós não queremos uma mente cauterizada na igreja. Jesus não tem prazer numa igreja cauterizada, mas a igreja precisa estar entendendo aquilo que Jesus está trazendo para ela. Essa igreja, Jesus deu tempo para que eles se arrependessem, para que eles voltassem a praticar obras boas por completo, no conjunto, no inteiro. Jesus deu tempo porque Jesus amava aquela igreja. E é terrível quando nós perdemos o tempo. Haverá um tempo, está chegando esses dias nessa terra, haverá um tempo em que não há mais tempo. O que nós precisamos fazer, nós temos que fazer aqui, enquanto nós estamos aqui ainda. Talvez seja por isso que a igreja dos nossos dias está tão descredibilizada. Porque talvez nunca se pregou tanto sobre palavras motivacionais. Você vai conseguir, você vai vencer, você pode, tudo depende de você. Talvez por essas mensagens estar tão em alta, nós estamos vendo a igreja como ela está hoje. Não é porque Jesus está faltando na igreja, muito pelo contrário. Já não se fala mais sobre salvação, já não se fala mais sobre arrependimento, já não se fala mais sobre pecado. Nós precisamos voltar nossos olhos urgentemente para isso. É por isso que aqui Jesus encerra dizendo para aquela igreja, há uma boa parte e que precisa perseverar. E nesses dias eu tenho ministrado e falado e encerrado com essa palavra de Jesus, não desanime, ainda tem gente boa aí. Eu quero dizer para você, corrija a sua vida, conserte. Jesus está dando tempo para que muita gente se arrepende, muita gente mude de direção, mas Jesus virá a nós também. E é nesse momento que nós precisamos entender, guarda a fé que você tem. E aqui eu quero dizer, como a Bíblia encerra dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus ainda está no controle de toda e qualquer situação. Que o Senhor em Cristo te abençoe poderosamente em nome do nosso Senhor Jesus.